Graça e paz, irmãos. Gostaria de estar estudando com os irmãos essa semana, falando sobre a vida cristã. E o primeiro ponto que eu queria estudar com os irmãos é sobre a espiritualidade ou a vida espiritual. Baseado nesse texto de 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 12, ele nos diz assim: Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que do Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. A nossa vida espiritual, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos o Espírito Santo, então nós temos uma caminhada diferente. As coisas velhas que eu fazia, ou a minha natureza antes de conhecer a Cristo, era de uma forma, e a partir do momento em que eu aceito o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, começo então a viver uma vida diferente. Um novo nascimento, novas atitudes, novo ser, novo forma de me apresentar ao mundo. Uma transformação de vida. Mas observa que Paulo, quando ele escreve aqui, ele fala assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O que foi dado gratuitamente por Deus? Para compreender a graça de Deus, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, primeiro eu preciso reconhecê-lo como Senhor e Salvador de minha vida. Aceitar a graça de Deus, aceitar o amor de Deus. É como João expressa lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A partir desse momento que eu tenho Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, estou numa caminhada ou numa trajetória agora de vida totalmente diferente da que eu vivia antes, eu vou conseguir então fazer esse discernimento espiritual. Porque eu vou compreender que as minhas coisas não são terrenas, são celestiais. A sua vida, a sua promessa, ela não é terrena. Não é para este mundo. Por isso que muitas vezes as pessoas se colocam como essa espiritualidade, essa fé, como loucura. E se nós formos discernir a fé, e realmente a fé é a certeza e a convicção das coisas que não se vê, mas do que se espera. Viver uma vida espiritual é acreditar na palavra de Deus. É acreditar e fazer com que a transformação de vida e a paz que você tem interiormente, ela possa refletir para fora. E nós temos esse discernimento, porque o Espírito Santo nos acusa quando nós estamos fazendo as coisas erradas. Isso não provém de Deus, isso não está certo. Cuidado, observa. Que nesse dia de hoje possamos ter esse discernimento que o Espírito nos dá, sermos obedientes. Observe o Espírito de Deus falar contigo. Observa a vida que você está vivendo, se condiz com a palavra de Deus. Que nessa manhã que você possa meditar: sou um cristão e tenho uma vida espiritual para viver.
que eu sou a luz do mundo, que eu sou o sal da terra, refletida por Cristo. Se nós formos olhar esse último versículo 16, ele vai falar assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, não tem ninguém. Mas a segunda parte do versículo nos expressa assim: mas nós temos a mente de Cristo. Cristão, pequenos Cristo. O exemplo dele que ele deixou para que nós seguíssemos. E nós podemos segui-lo. Que nesse dia de hoje, que você, como um pequeno Cristo, como um servo de Deus, com essa vida espiritual, possa ser um instrumento usado por Deus nesse dia, para que as pessoas vejam o amor de Deus na sua vida e que elas possam ser transformadas e libertadas do lamaçal do pecado, da vida do velho homem e se transformar em um novo homem. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com a sua família, com seus vizinhos, e que você possa realmente viver uma vida espiritual a cada dia. Que Deus nos abençoe. Amém.